Olá, quintos anos do horário matutino e vespertino do Colégio Adonai. Essa é a minha mensagem para vocês, para a gente iniciar nossas aulas hoje. Já deu tudo certo, né? Esse período que você está em casa, não sinta assim, como se tivesse sem liberdade. Esse é um jeito que a história até aproxima as pessoas, né? É um jeito fraterno e solidário de cuidar um dos outros, tá? Então, eu quero dizer para vocês que não tenha medo de sonhar coisas grandes e boas. Logo a gente vai estar junto, tá bom? Aí vamos estar lá contando as nossas mitologias, rindo junto, levando também umas broncas de vez em quando juntos, né? Então, olha só, caminhando com Deus, né? A gente vai indo porque Deus é o Senhor das nossas vidas e o Pai da história, tá bom? E hoje, então, na nossa primeira videoaula, nós vamos falar aí dos direitos políticos, que eu sempre digo para vocês que ela está nesse livrinho que todo cidadão deveria conhecer. Aquele livrinho que tem assim sempre a capinha verde e amarela, a Constituição Brasileira. O Brasil teve ao longo da sua história sete constituições, sendo que a última nossa foi a de 1988. E eu coloquei essa imagem porque eu acho ela muito pertinente, porque quando falamos de direito político, a gente tem que lembrar: o meu partido é o meu país. O meu partido não pode ser o A ou o B. O meu partido é eu, como cidadão, querer o melhor para o meu país. Quando eu quero o melhor para o meu país, eu quero governos justos, governos que ajam com justiça, né? Eu não posso ser um cidadão onde eu acho que o meu papel é só depositar o voto. Não, o meu papel é votar e exercer os meus direitos e os meus deveres. Por exemplo, esse momento que estamos passando é um momento onde o governo, através de decreto, ele nos pede que fique em casa. Exercer o papel de cidadania é obedecer um pedido, um decreto do governo. Não é para sair, então não saiamos, né? Fique em casa, você está contribuindo para o bem do seu país, da sua sociedade, tá? Do seu próximo e o seu próprio bem, né? Aqui eu coloquei a imagem do Congresso, ó, porque é ali que ocorre todas as leis, né, que são elaboradas, né? A gente já estudou lá o papel do Legislativo, do Congresso Nacional. E foi aí que foi elaborada a nossa Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. E essa Constituição é tida como cidadã porque ela ampliou o conjunto de direitos do povo brasileiro. E cidadania, então, ela compreende, então, esse conjunto de direitos e deveres políticos, sociais, civis, que todas as pessoas, os indivíduos têm em sociedade. É lógico que o Brasil teve um período que nós já estudamos, a gente já estudou a ditadura, você viu nesse capítulo mesmo, anteriormente, que nós não tínhamos direitos. Então, o Brasil passou aí 21 anos onde ele era suprimido dos direitos políticos, sociais. E aí, quando vem a abertura para a democracia, a Constituição de 1988, ela vem assegurar para o cidadão brasileiro o direito à manifestação, reivindicar melhores condições de saúde, de educação, de segurança. Ele pode fazer greve, pode fazer suas manifestações sem ser punido, porque numa ditadura você não tem esses direitos. Então, por isso que a Constituição de 1988, ela ampliou os direitos e assegurou os direitos do cidadão brasileiro. A luta das mulheres por direito, ela é antiga. Não pensa que do mesmo modo que o homem conquistou direitos políticos, as mulheres também. Não, não foi assim. Na França, com a Revolução Francesa, que nós já vimos lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, as mulheres lutaram para ajudar a derrubar os governos da nobreza, né, do antigo regime, mas elas não tiveram direitos como os homens, o direito ao voto.
Isso foi século XVIII. Na Europa, o homem conquistou o direito ao voto com a Revolução Francesa e a mulher não, ela só vai conquistar bem mais tarde, lá pelo século XIX, com o movimento sufragista. O movimento sufragista ele sempre existiu na história, nessa luta, porque as pessoas elas querem ampliar. O que é o sufrágio? O sufrágio é todos terem direito ao voto. E no Brasil esse movimento foi liderado por Berta Maria Júlia Lutz, que em 1930, isso era governo de Vargas, ela luta com as mulheres pelo direito ao voto, porque até 1930, no Brasil, mulheres não votavam. E aí, quando Getúlio elabora a Constituição de 34, e ele cria a Justiça Eleitoral, que é o Código Eleitoral, que até então no Brasil não tinha, porque era República Velha, aí essa Constituição dá igualdade dos direitos políticos entre homens e mulheres. Só que as mulheres não votam, né? Porque o Getúlio, ele vai dar um golpe em 34, você ainda fica com a interrupção sem o voto, né? Você ganha, mas não votou. Vai votar depois da Segunda Guerra, efetivamente. Essa é Berta Maria Lutz, a mulher que lutou pelo direito ao voto das mulheres, movimento sufragista brasileiro. E o voto no Brasil, ele sofre mudanças ao longo do tempo. Nós temos aí uma urna eletrônica que foi criada em 1996. Em 2008 é criado um programa de identificação biométrica, né, que é através das suas impressões digitais. E o voto impresso, que muitas vezes as pessoas acham que pode sofrer uma certa, como você diz assim, você pode burlar as urnas eletrônicas e ali existir votos falsos e tal. Então o voto impresso é para dar mais segurança ao voto que foi dado, né, foi feito pelo cidadão, uma forma de evitar fraude. Né? Então, quando se criou a urna eletrônica, a programação de identificação biométrica, justamente é para evitar que você tivesse, como anteriormente tinha na República Velha, o voto que não era honesto, eram votos que eram, como se diz assim, votos que vinham não da pessoa, mas votos falsificados, de pessoas que já nem estavam mais vivas. Então, era um tipo de voto falsos que acabava elegendo pessoas desonestamente. Obrigatoriamente o voto no Brasil é para pessoas acima de 18 anos e o voto é facultativo para 16 a 18 anos. E aos 70 anos também você não precisa mais votar, mas pode votar se a pessoa de 70 anos, se ela quer exercer sua cidadania, é um direito dela, só que não é mais obrigatório. Mas eu sempre falo para vocês, o Brasil, como democracia, não deveria ter a palavra obrigatoriedade do voto. Ele deve dizer para o cidadão da sua importância de cuidar do seu país e da sua cidade. O voto tem que ser livre dentro de uma democracia. Esse é assim um erro brasileiro, né? Não deveria existir a palavra obrigatoriedade nem obrigar. Você tem que ensinar o cidadão a exercer o seu papel, certo? Meninos, então nossa aula hoje termina aqui. Eu deixo para vocês, olha, a ficha de atividade para fazer a tarefa, vai ter lá no GR8 também, tá bom? Meus contatos estão aqui, ó, para vocês falarem comigo, qualquer dúvida. A próxima aula a gente já vai ter matéria nova, mas eu vou deixar no GR8 as atividades, os avisinhos lá para vocês e dessa aulinha de hoje também, tá bom? Então tá aí o meu nome no Instagram, no Messenger. Às vezes você quer falar comigo e não me encontra online, mas deixa seu recado, porque eu vou responder para você. E se der sorte da gente se encontrar na hora que você quer falar comigo, ótimo, tá bom? Então, olha só, fica com Deus, né? Que